Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Retrovada, e uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga.
Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor!
Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais?
Um quilo de tomates ou um quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi, papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga.
Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor. Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais.
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. É provada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor,
Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor.
Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor.
Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Papi, papi. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Papi. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos
Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Então bata, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. De novo, professor. Papi, papi. Isso é uma droga. De novo, professor. Suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais.
Um quilo de tomates ou um quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebola? Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga.
Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga! Senhor professor! Seu Madruga! Senhor professor! Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não! Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada! Vire
uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga, senhor professor, seu Madruga, senhor professor,
Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não, que vale mais. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos
Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. Vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vão pro beleléu. Olha, seu Madruga. Isso é uma droga. Senhor professor. Isso é uma droga. Senhor professor. Suponhamos que tu seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1
quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga. Senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola. Reprovada, vire uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor.
Seu Madruga, senhor professor. Suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Reprovada. E uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro beleléu. Olha, seu Madruga. Seu Madruga. Senhor professor. Seu Madruga.